Tem uma afirmação de Jesus que ele fala ali em João 7, e eu quero ler aqui só para que a gente chegue numa compreensão bem simples. João no capítulo 7, versículo 37. O texto diz assim: no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele continua dizendo: pois quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior rios de água viva fluirão. O que ele quer dizer com isso? O próprio versículo posterior aqui, o escritor João diz que isso ele disse com respeito ao Espírito, que eles haveriam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Aí todos nós sabemos, né, que Jesus foi glorificado, né, com a sua morte, e ele morreu, ressuscitou. E quando ele estava ainda em terra, aqui o capítulo 14 de João, ele diz para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito para vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, que quer dizer ajudador, aquele que nos ajuda. Ele estará conosco todos os dias. O interessante é que os discípulos eles tinham aquela experiência pessoal com Jesus. E naquela experiência que eles tinham pessoal com Jesus, eles tinham aquele contato físico, olho no olho. E tanto eles se desesperaram porque Jesus disse que ele ia deixar eles. Eu vou ser crucificado, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então eles não admitiam e não tinham essa experiência. Uma experiência sem Jesus com ele. Então quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala daquela experiência não presencial. É uma experiência no Espírito, é dentro dele. E isso ele disse lá no capítulo 14. Aqui no capítulo 7 ele já está praticamente prevendo isso. Aquele que crê em mim, porque Jesus é o próprio Evangelho. Aquele que crê no Evangelho, não é nos evangélicos, mas no Evangelho, na doutrina de Cristo, no Espírito de Cristo, aquilo que Jesus professou, aquilo que ele encarnou nessa terra. Aquele que crê, vai acontecer algo dentro dele, rios fluirão do seu interior. E quando a gente fala de rios, fala de coisa perene, que nunca seca, que está sempre brotando, é que nem fonte, que não seca, sempre tem. Então há uma riqueza muito profunda quando nós cremos no Evangelho, cremos em Jesus e recebemos, quando cremos, recebemos esse Espírito em nós. Eu sei que esse Espírito está comigo, está com você e está com todos aqueles que creem. Toda vez que a gente crê, a gente faz parte desse reino, que é um reino do Espírito. O próprio Jesus disse assim: o reino de Deus ele não vem com aparência visível. O reino de Deus não tem aparência visível. Porque o reino de Deus é um reino em nós. É dentro de mim, é dentro de você. A gente tem os grupos que se reúnem, tem esse grupo aqui que está se reunindo, tem as igrejas que se reúnem. Mas o reino de Deus mesmo, de fato, ele acontece em mim e você. Por que os discípulos eles tinham medo de perder Jesus? Porque eles não tinham a experiência da não presença de Jesus com eles. Agora que tudo estava bom, Jesus ia morrer e ia deixar eles. Mas Jesus diz: não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei para vocês.
Eu vou enviar o Paracletos, o Espírito Santo, ele estará com vocês todos os dias. E quando nós recebemos esse Espírito, é como esse rio que Jesus está convidando para que nós bebamos dessa água. Quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, rios do seu interior fluirão águas vivas. E ele disse, como diz a Escritura que ele diz, que ele se refere é lá em Ezequiel capítulo 47. Ele fala de um rio. Também tem o Salmo 46, que diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus estabeleceu em nós um tabernáculo, em nós uma morada. Jesus disse em João 14, que eu já citei, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, vou preparar um lugar para vocês. Há muitas moradas para serem preparadas. Ele já preparou uma para mim, uma para ti, e para todos aqueles que creem. Dessa morada, de dentro de nós, é que flui esse rio. Rios de água viva fluirão do seu interior. Aí o livro de Ezequiel 47, ele fala desse rio, em que aquele que estava vendo aquela visão no livro de Ezequiel, foi-lhe dado um cordel para medir, e ele avançou para dentro do rio. E ele avançou um espaço de 1000 côvados, que é aproximadamente 500 metros, mas isso pouco importa. Ele avançou um tanto e as águas do rio, elas estavam nos tornozelos dele. Depois ele mediu mais um tanto, as águas já estavam dando nos artelhos, nos joelhos. Depois ele avançou de novo e as águas já estavam no lombo dele. E depois, quando ele avançou mais ainda, as águas já estavam cobrindo ele, e era um rio que não podia atravessar com o pé no chão. A pessoa tinha que nadar. Esse rio de água viva que tem em nosso interior é um rio das percepções que nós temos que descobrir a respeito do reino de Deus que é em nós. Tem muitas percepções. Então foi dado um cordel para medir. E à medida que aquele homem aceitou aquela medida e avançou para dentro do rio, ele avançou aos poucos. E à medida que ele avançava, o rio ia aumentando. As águas iam aumentando. O que nós falamos no início? Que rios de água viva iam correr do nosso interior. As nossas percepções iam mudar, as nossas percepções vão aumentar cada vez mais, até você chegar num nível. Então aqui fala de 4 níveis. Um nível que as águas estão lá rasas, um nível que elas estão mais para cima, depois mais para cima, e é um rio que você não tem limite. Que você tem que nadar de braçada nele. Desse rio que viria do limiar, debaixo do trono, do templo que Ezequiel estava vendo naquelas visões que ele estava tendo. Falava de um templo que não cresce para fora. Aquele templo e aquele rio, eles vão crescendo para dentro. O templo verdadeiro cresce para dentro. Nós temos crescer para dentro em percepções. Por isso que os discípulos temeram que Jesus ia morrer, porque eles não teriam a experiência física mais. Mas hoje nós temos uma experiência muito maior, que é Jesus habitando em nós, vivendo em nós. Quando Jesus lá em João, tudo é João que fala isso, na oração sacerdotal, no capítulo 17, que eles estejam em mim
e eu estou em ti e tu estás em nós. Jesus orando ao Pai a respeito dessa comunhão. Então existe uma comunhão muito mais profunda com o reino de Deus, que o reino de Deus é para dentro. Muitas vezes nós temos que entrar na percepção do reino de Deus para dentro de nós, não só para o exterior. Às vezes nós crescemos para o exterior, mas nós temos que mergulhar nesse rio a ponto de as percepções dentro de nós mudarem em relação ao reino. Então, porque o reino de Deus é um reino de consciência, não é um reino físico. Embora a comunhão dos irmãos, os locais de ensino, seja importante, mas o crescimento é dentro. E Deus quer agir aonde? Na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, no nosso espírito humano, que existe o Espírito de Deus, existe o espírito humano, que é o nosso espírito de vida, existe a nossa mente, que lá estão as emoções, as vontades, as volições, as intuições, as decisões, o arbítrio, está tudo dentro. Mas que é importante nós crescermos para dentro. Nesse rio correm águas vivas em qualquer tempo. E Deus nos faz passar pelas águas, e a maneira que nós avançamos em se aprofundar nessas águas, nós entramos nesses níveis. Primeiro nível, raso. Segundo nível, começa a aumentar. Terceiro nível, você começa a ter percepções diferentes, como eu estou mostrando para vocês. E no quarto nível, você está diante de algo sobrenatural. É quando você decide avançar para dentro do indecifrável. Você não sabe como é, mas você crê e está indo. Você tem que ter fé para isso. O reino de Deus é assim. Assim é quando decidimos avançar para dentro deste rio, que habita o santuário de Deus dentro do homem. Eu pergunto para nós: estamos decididos a avançar em percepções? Temos que ter um coração aberto, abrir o nosso coração, não porque eu estou falando, mas para aquilo que Deus fala em você. Muitas vezes é necessário que a gente se aquiete, somente você, talvez até sem palavras. Você ouvir a voz da sua intuição, a voz da sua mente, e lá dentro do seu espírito a voz de Deus. Tem, acho que, um texto da Bíblia que diz que, às vezes, a voz de Deus troveja sobre as muitas águas, os turbilhões, e a voz de Deus está ali para te mostrar. Teve um momento de Elias que ele foi para uma caverna. Veio um terremoto, veio um fogo e veio um cicio suave. Nas manifestações anteriores, Deus não tinha se manifestado, mas a voz de Deus veio num silêncio. O Salmo diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Às vezes precisamos ouvir as percepções de Deus em nós. Esse é um desafio. É você conhecer Deus na solidão de tudo. Não que você vá para uma caverna ou para um deserto, mas é dentro do seu ser. Mesmo você está na rua, mas Deus está ali falando com você na sua mente. Nós precisamos ter essa intuição, essa certeza. Esse processo é um processo de transformação da mente, das percepções, que é desencadeado em nós. Tudo que nós precisamos, no rio do Espírito de Deus em nós, que corre de nós, abundante em tudo. A paz, a alegria, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a paciência. Vocês entendem? Tem muita coisa boa. As águas de Deus, elas vão para o que está morto.
tudo vai viver por onde passa esse rio. Esse rio tem suprimento para nós todo dia. É lindo de ver isso, né? Está tudo em nós. Por isso que Jesus habitando em nós é diferente de Jesus presente fisicamente. Mas ele disse: eu vou estar com vocês. Eu não vos deixarei órfão. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Há esperança para uma árvore que foi cortada. Se o tronco envelhecer na terra, ao cheiro dessas águas, ela brotará e se tornará outra árvore, viva, ao poder, mesmo que a pessoa esteja morta, cortada. Ao cheiro dessas águas, está em Jó, esse texto. Ao cheiro dessas águas, ela vai brotar de novo. Não importa o que está errado, mas ao cheiro das águas, tudo isso vai brotar em nós. Então, quem beber de qualquer outra água, Jesus disse em João 4, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vocês creem? Só crer. É uma fonte que corre. Há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus que somos nós. Nós somos a cidade de Deus, o santuário das moradas de Deus. Deus está no meio dela, não se abalará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça, por essa palavra, Senhor, pelo teu Espírito, porque essas águas estão correndo de dentro de nós e que nós possamos ser transformados por onde passam essas águas e que esse rio que cura tudo ao nosso redor possa continuar jorrando de nossas vidas para a saúde das nações, para a saúde das pessoas que se relacionam conosco. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém.